Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa primeira aula do quarto bimestre. Vamos falar sobre indução eletromagnética. Apesar deste nome complicado, é um tema que faz parte do nosso cotidiano, ok? É graças à indução eletromagnética que a gente tem energia gerada em grande escala, que a gente tem energia chegando nas residências. Bom, a gente pode dizer que o eletromagnetismo ele nasceu com a descoberta deste camarada, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Em 1820, ele descobriu que uma corrente elétrica podia gerar um campo magnético. Bom, o que os livros contam é que essa descoberta aconteceu meio que sem querer. Ele estava dando uma palestra, uma mesa cheia de equipamentos, circuitos elétricos, e ele percebeu que, conforme ele fechava uma parte do circuito, uma bússola começava a se mexer, né? E aí ele percebeu que aquela corrente elétrica estava gerando um magnetismo que a bússola estava detectando, tá? Isso aconteceu em 1820. Mais adiante, em 1831, Michael Faraday ele descobriu o inverso. Que um campo magnético também pode gerar uma corrente elétrica. Então essa é a descoberta mais revolucionária, porque permitiu gerar energia em grande escala. Antes disso, nós tínhamos a geração de energia por meio de pilhas, né, pilhas cada vez maiores, mas graças a Faraday, este processo foi mudado aí significativamente. Bom, geralmente quando a gente fala dos grandes cientistas, a gente está falando de uma elite europeia, né? A maior parte deles fazem parte da elite europeia. Mas o caso de Michael Faraday é diferente. Ele nasceu de uma família pobre, começou a trabalhar aos 13 anos como uma espécie de office boy, de encardenador. Tá? Então, naquela época, a encardenação era algo muito importante, né? Hoje ainda temos, mas a maioria das coisas que a gente tem hoje é digitalizada, e a encardenação naquela época era importantíssima. Então ele começou com 13 anos ali como uma espécie de office boy. Aos 14 anos ele virou um aprendiz de encardenador, né? E conforme ele ia encadernando os livros, ele fazia leitura também. Então ele leu muitos dos livros que ele encardenou, né? Tinha muito interesse em química, em física. E chegou um momento que ele começou a reproduzir as experiências que ele observava no livro. Então ele reproduzia a experiência, mas sempre com aperfeiçoamento. Então a gente pode dizer que ele também era ele se tornou um grande físico experimental, tá? Mais adiante ele se formou em química, física. Aos 20 anos ele foi convidado para participar de uma série de palestras. E conforme ele assistia às palestras, ele ia anotando tudo, encardenou, né, transformou essas anotações numa espécie de um livro, enviou lá para um grande cientista e da sociedade real, e este cientista convidou ele para ser assistente de laboratório, tá? E aí ele começou a se destacar cada vez mais. Bom, então ele tem uma história de vida extremamente interessante. Para quem tem interesse em ciência e quiser aprofundar, vale a pena pesquisar vídeos e textos falando sobre ele, ok? Bom, então só recapitulando, em 1831, Faraday ele demonstrou que é possível converter energia mecânica em energia elétrica, ou seja, transformar movimento em eletricidade, ok? E é o princípio que nós temos até hoje, por exemplo, na usina de Itaipu, né? Não só em usinas hidrelétricas, mas também usinas nucleares, termoelétricas, enfim, vários tipos de usinas utilizam esse princípio de converter energia mecânica em energia elétrica, tá? Então aqui nós temos uma grande barragem, né? A água fica represada aqui, e conforme a água passa pelas aberturas, ela faz girar uma turbina, e esse giro da turbina é que vai gerar eletricidade, ok? Bom, aqui temos a imagem de uma turbina, uma pessoa, só para você ter uma comparação aí de tamanho, né? Uma turbina muito grande, ok? Então,
o giro dessa turbina é por volta de 60 giros por segundo. Então, é um giro bastante rápido. Tá? E por dentro nós temos aqui uma engenharia complexa, mas que utiliza o princípio descoberto por Faraday. Ok? Então vamos lá para situações mais simples, para a gente entender o beabá do eletromagnetismo. Ok? Bom, então, nós temos aqui uma espira quadrada, tá? Seria nada mais do que um pedaço de fio, ok? E essas linhas aqui, horizontais, representam o campo magnético. Isso quer dizer que existe uma espécie de um ímã que não está aparecendo aqui na figura, ok? E este ímã está gerando um campo magnético em volta dele, e esse campo magnético está passando por dentro da espira, ok? Bom, então nós dizemos que existe um fluxo magnético também por dentro dessa espira, e este fluxo magnético ele é calculado dessa maneira aqui. Tá? Ele é a multiplicação de B por A, e aí vamos lembrar, o B representa o campo magnético e o A representa a área da espira, ok? Bom, e essa parte aqui, cosseno de alfa, o que seria isso? Seria o ângulo entre o campo magnético e esse vetor imaginário aqui, que a gente chama de N, tá? Que é sempre perpendicular à área da espira, ok? Bom, então o fluxo que passa por dentro da espira vai ser maior quanto maior for o campo magnético, ok? Quanto mais forte for o ímã, maior o fluxo magnético que passa dentro da espira. O fluxo magnético também depende da área. Quanto maior a espira, mais fluxo magnético a gente vai ter aqui atravessando a espira. Tudo bem? E o cosseno aqui quer dizer o quê, pessoal? Se essa espira tiver esse movimento de giro, né? Se ela tiver essa capacidade de girar em torno de um eixo, este ângulo aqui ele vai mudando, ok? Então, quando a espira está perpendicular ao campo magnético, a gente tem um fluxo máximo. Né? Tem muitas linhas vermelhas passando por dentro da espira. Mas se você imaginar o momento que a espira deita, né, e fica alinhada com o campo magnético, você não vai ter nenhuma linha vermelha passando por dentro. Então este ângulo aqui ele é importante na hora de definir qual será o fluxo magnético, ok? E para que isso, pessoal? A gente vai ver mais para frente que com este fluxo magnético a gente consegue descobrir quantos amperes de corrente elétrica eu terei passando pela minha espira, tá? Que no caso aqui é um simples pedaço de fio, né? Mas que a gente pode generalizar pensando lá nas turbinas de Itaipu, né? Que seguem o mesmo princípio, tá? É algo que está girando, imerso em um campo magnético e está gerando corrente elétrica, ok? Bom, então, experimentalmente, o que foi possível perceber é o seguinte: quando um fluxo magnético varia na superfície de uma espira, surge na espira uma corrente elétrica denominada corrente elétrica induzida. Então vamos tentar entender isso, pessoal. Fluxo magnético variando. O que a gente acabou de ver no slide anterior? Como se calcula um fluxo magnético? O fluxo magnético, que está aqui, ele vai depender do campo magnético, da área e do ângulo, ok? Então, se eu quero uma variação do fluxo magnético, eu devo variar uma dessas três grandezas. Ou eu vario o campo magnético, ou eu vario a área, ou eu vario o ângulo, ok? Então, quando você imagina uma turbina girando ou uma espira girando perto de um ímã, quem está variando é o ângulo, ok? E aí, variando o ângulo, consequentemente vai variar o fluxo e, consequentemente, você vai ter uma corrente elétrica induzida. Tudo bem? E o sentido da corrente que vai aparecer, né, se você imaginar uma espira circular, você pode ter corrente no sentido horário ou no sentido anti-horário, né? Isso pode ser descoberto aqui pela contribuição do físico russo, né? Hendrik Lens,
ele estabeleceu a lei conhecida como lei de Lenz, tá? Que diz o seguinte: o sentido da corrente elétrica induzida é tal que, por seus efeitos, se opõe à causa que deu origem. Então vamos tentar compreender isso. Este aqui é um ímã, tá? Polo norte e polo sul. A gente viu em aulas anteriores que o campo magnético sempre sai do norte, ok? E a tendência é ele fazer a curva sentido sul. Então está aqui esse desenho perfeito, um ímã, e essas linhas representando o nosso B, que é o campo magnético. Agora imagine que eu tenho uma espira aqui, ó, circular. Imagine que este ímã esteja se aproximando, né, esteja se movimentando aqui. Então, do ponto de vista da espira, o que está acontecendo? Tem um fluxo magnético entrando na espira, e este fluxo está aumentando porque o ímã está se aproximando, tá? E o que diz aqui a lei de Lenz? Que o sentido da corrente induzida é tal que seus efeitos se opõem à causa. Então, uma forma de se opor ao aparecimento é você imaginar que tem um outro campo surgindo aqui, tentando combater este campo que está se aproximando. Que é o que a gente chama de campo induzido, tá? É só a gente pensar no seguinte: a natureza sempre está buscando o equilíbrio das coisas, tá? Então você tem os elétrons livres aqui no anel, né? Você pode imaginar um anel de cobre ou de qualquer tipo de metal. Os elétrons estão livres, de repente os elétrons sentem a aproximação deste campo magnético e eles começam a se movimentar para combater este campo magnético que está chegando, uma forma de anular o campo magnético que está chegando, tá? Bom, se surgiu esse campo magnético em azul, aí você tem que lembrar lá da regra da mão direita. O polegar pode representar o sentido do campo e os outros dedos o sentido da corrente. Então, pela regra da mão direita, a gente define aqui que vai surgir uma corrente no sentido anti-horário, ok? Está aqui a corrente induzida, né, que a gente representa pela letra I, tá? Bom, então perceba como isso é interessante, né? Apenas com um pedaço de fio e um ímã a gente consegue gerar corrente elétrica, né? Se você fizer isso na sua casa, se tiver um ímã e um pedaço de fio, provavelmente você não vai perceber essa corrente elétrica, tá? A não ser que você abra o circuito e coloque uma espécie de uma lâmpadazinha ou um LED, aí você talvez consiga perceber que você está gerando corrente, porque isso aqui vai acender, tá? Mas não é uma experiência tão fácil, tá? Porque você tem que ter o fio adequado, o ímã adequado, e tem que ter essa velocidade de aproximação adequada, tá? Então tem que ter aí o dimensionamento do experimento. Bom, essa é uma aula que parece complicada porque tem muitos pré-requisitos, né? Você tem que lembrar da definição de corrente elétrica, da definição de campo magnético, para daí começar a entender o que é o fluxo magnético, tá? Mas a gente vai conseguir entender um pouco melhor com os exemplos. Aqui nós temos uma questão da PUC, do Rio Grande do Sul, e diz o seguinte: uma espira circular com área de 1 vezes 10 a menos 2 metros quadrados se encontra totalmente dentro de um campo magnético uniforme, com suas linhas de indução perpendiculares ao plano da espira e saindo do plano. O valor inicial do campo magnético é 0,50 Tesla. Bom, vamos parar por aqui para tentar visualizar a situação. Bom, imagine que essa seja a espira circular, da forma que ele colocou aqui, tá? E que o campo magnético, você tem linhas de indução, né, do campo magnético saindo do plano. Como é que a gente representa uma coisa que está saindo do plano, né? É uma situação tridimensional. Então tem que lembrar lá das aulas anteriores. Imagine uma flechazinha aqui, né? Um penacho
Se você ver a parte traseira da flecha, você vai ver um X. Se você observar a parte frontal, você vai ver um círculo com um ponto, tá? Bom, então se aqui o campo está saindo do plano, a gente vai representar com um círculo bola aqui, bola ponto, né? Tá aqui, ó. Este é o campo magnético que está saindo, ok? Perceba que está no plural, tá? São linhas de indução. Então eu tenho várias representações de campo aqui saindo de maneira uniforme. Bom, isso quer dizer que existe um ímã próximo gerando este campo, e esse campo está saindo do plano. Tá. Vamos continuar o enunciado. Se o campo magnético for reduzido a zero, então perceba, ele era de 0,50, vai ser reduzido a zero. O valor do fluxo magnético inicial, em Weber, através da espira e o sentido da corrente na espira serão, respectivamente... Na verdade, aqui seria uma interrogação, porque eu não estou apresentando as alternativas. Bom, vamos lá. A fórmula para calcular o fluxo é B vezes A vezes cosseno de alfa, tá? Bom, qual seria o ângulo aqui, o ângulo alfa? Você tem um vetor imaginário, né? Vou voltar um pouquinho só para você recordar aqui. Aqui, este vetor em verde é um vetor imaginário que está sempre perpendicular à área da espira, ok? Então, aqui também nós temos esse vetor imaginário e você vai perceber que se ele é perpendicular à área da espira, ele também vai estar saindo do plano, então ele estará alinhado com o campo magnético, tá? Então este ângulo, quando ele está alinhado, né, no alinhamento dos vetores, o ângulo de abertura é zero, tá? E cosseno de zero vale quanto? Vale 1. Então, isso simplifica a nossa fórmula, tá? Sempre que o ângulo for zero, a fórmula fica mais simples. Basta multiplicar o campo magnético pela área. Tudo bem? Bom, então o campo magnético está aqui, 0,5 teslas. E a área é de 1 vezes... 1,00 vezes 10 a menos 2, tá? Bom, como é que a gente faz essa continha aqui, pessoal? Este 1 na multiplicação, ele é desprezado, né? Independente das casas depois da vírgula, se são zero, né? Então eu tenho 0,5 vezes 10 a menos 2. Bom, para deixar o resultado em notação científica, este primeiro valor tem que estar entre 1 e 10, tá? Então eu vou deslocar essa vírgula aqui para enquadrar este valor entre 1 e 10. Então a vírgula vai uma casa à direita e esse 0,5 vira 5,0. Okay? Bom, eu não posso simplesmente aumentar um valor arbitrariamente, né? Então, para compensar, já que eu aumentei o valor, eu tenho que diminuir no expoente 10 aqui, tá? Então, se andou uma casa para a direita, eu subtraio 1 do expoente. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3, tá? E agora sim o resultado está em notação científica e fluxo magnético, em homenagem ao físico russo, é medida em Weber. Ok? Está aqui a resposta do valor do fluxo magnético, tá? Mas não é só isso. Ele quer o sentido da corrente induzida. Bom, pessoal, para entender o sentido da corrente elétrica que vai ser induzida, eu vou tentar desenhar tridimensionalmente, porque por esse desenho vai ser bem difícil, tá? Então vou tentar representar essa mesma situação, só que de forma um pouco tridimensional aqui, ok? Bom, pessoal, então seria mais ou menos assim. Coloquei até um ímã para deixar a situação mais próxima da realidade, tá? Então o ímã sempre tem polo norte e polo sul. As linhas de campo magnético estão sempre saindo do norte, ok? E estão aqui entrando na nossa espira.
Tudo bem? Agora perceba o detalhe. Ele disse que o campo magnético era de 0,50 Tesla e reduziu a zero. Isso quer dizer que o ímã está se aproximando da espira ou está se afastando da espira? Se o campo está diminuindo até zero, quer dizer que ele está se afastando da espira, ok? Agora, vamos recordar aqui, ó, do sentido da corrente. Como que a gente determina o sentido da corrente? O sentido da corrente elétrica induzida é tal que, por seus efeitos, se opõe à causa que lhe deu origem. Então a gente vai ter um campo se opondo. Bom, então este campo que está em amarelo aqui, ele está reduzindo, tá? Então o que seria uma forma de se opor a essa redução? É gerar um campo induzido neste mesmo sentido, para impedir essa redução, ok? Então aqui surge um campo induzido e, por sua vez, vai gerar uma corrente induzida, ok? E para descobrir o sentido da corrente induzida, a gente usa a regra da mão direita. Dedão no sentido do campo que está em azul e os outros dedos vai aqui nos dar o sentido deste campo, ou dessa corrente. Então, olhando deste ponto de vista, nós teríamos uma corrente no sentido horário. Mas, o que o enunciado está dizendo é que as linhas de indução estão saindo do plano. Então, é como se a gente estivesse observando lá do outro lado da espira. Tá? Aqui seria o olho do observador, ok? Então, quem está observando aqui vai dizer que está no sentido anti-horário, ok? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui nós teríamos o campo magnético do ímã, que está diminuindo, tá? Isso aqui não é um 8, é um B mesmo, tá? Agora deixa eu desenhar aqui o campo magnético induzido, que vai se opor a essa redução. Então ele vai gerar um outro campo aqui, na mesma direção e sentido. E aqui, agora pela regra da mão direita, o dedão vai sair do plano e os outros dedos vão nos dar o sentido da corrente elétrica. Agora sim a gente tem a corrente no sentido anti-horário, ok? Aqui a letra I, anti-horário, tá? Este é o ponto de vista correto de acordo com o enunciado, tá? Você está vendo o vetor saindo do plano, ok? Bom, então este é um exemplo bastante completo, né? Tem a questão do cálculo, tem a questão da interpretação da situação física, a aplicação da regra da mão direita. Espero que você tenha conseguido compreender essas explicações, ok? E eu fico aí aguardando as respostas de vocês. Bons estudos e boa semana. Até mais.